Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você ligado aqui no LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes de História para conduzir mais este super curso juntinho com você na nossa preparação para esse concurso. Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre uma das mais importantes revoltas ocorridas ao longo da história do Brasil. Para a gente contextualizar direitinho essa revolta, ela aconteceu durante o contexto histórico, o período regencial brasileiro, a época das regências. Sim, aquele momento extremamente turbulento, agitado, marcado por grandes rivalidades entre as elites políticas, os grupos dominantes que se digladiavam pelo controle político nacional. Aquele momento que teve também as camadas populares, muitas vezes pegando em armas para fazerem valer seus direitos. O período regencial, as chamadas regências, foram, por excelência, um momento bastante agitado do ponto de vista político e do ponto de vista social também. Até porque, senhoras e senhores, não podemos nos esquecer que foi durante este referido período que ocorreram várias revoltas, as chamadas revoltas regenciais, em várias províncias brasileiras. De norte a sul do território brasileiro, nós tivemos a ocorrência de inúmeras rebeliões, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a Sabinada e a revolta dos Malês que ocorreram na Bahia, além da Revolução Farroupilha ocorrida na província do Rio Grande do Sul. Pois é, pessoal, a gente vai fazer uma análise pormenorizada na aula de hoje sobre a cabanagem, esse assunto tão especial que será cobrado em seu concurso. Então a gente precisa ficar atento e verificar quais são as principais características da cabanagem. Por quê? Quais são os fatores que levaram à deflagração desse importante movimento, desta rebelião, desta revolta? Diga-se de passagem, uma revolta que teve uma grande característica popular. É a mais popular das revoltas do período regencial brasileiro. E também foi aquela que foi mais intensamente reprimida pelas forças oficiais, pelas tropas leais ao governo das regências. Então, vamos estudar a cabanagem, esta importante revolta ocorrida durante o contexto histórico do período regencial. Aí está. Primeira característica, acompanha aí, amiguinho. Cabanagem foi uma importante revolta popular, na verdade, um conjunto de lutas violentas e extremamente sangrentas, que reuniu a participação da população mais pobre da província do Grão-Pará. Quem é que teve o grande protagonismo nas ações da cabanagem? Nós podemos dizer claramente que foi a população pobre, negra, mestiça e indígena da capitania do Grão-Pará, pessoal. A capitania do Grão-Pará, naquele contexto de período regencial, uma capitania considerada periférica do ponto de vista político, uma província. Era uma província. Vivíamos a fase do Império Brasileiro, a fase das regências. As regências, eu vou explicar mais para frente o que foram as regências, é o período que está de transição entre o primeiro reinado, que foi o reinado de Dom Pedro I, e o segundo reinado, que foi, logicamente, o reinado de Dom Pedro II. No meio tem o quê? As regências. As regências ocorreram durante o período da minoridade de Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Como eu falei para vocês no início da aula de hoje, esse período foi extremamente turbulento, muito agitado. E ocorreram revoltas. A província do Grão-Pará, em questão, uma província periférica do ponto de vista político, cuja economia centrava-se basicamente na extração das chamadas drogas do sertão, as potencialidades econômicas oferecidas pela floresta amazônica,
Guaraná, baunilha, cacau, eram algumas das chamadas drogas do sertão. Além disso, tínhamos uma agricultura, cultivo de alguns produtos, como o algodão, por exemplo, lá na chamada província do Grão-Pará, que corresponde aos atuais estados do Pará e também do Amazonas. Perfeito? Na cabanagem, senhoras e senhores, também tivemos a participação de outras camadas sociais importantes, tais como segmentos das camadas médias urbanas e até mesmo participação de alguns elementos das camadas mais abastadas, das camadas mais privilegiadas da sociedade do Grão-Pará. Por que acontece isso? Um dos fatores que nos ajudam a compreender a ocorrência da cabanagem, pessoal, é o descontentamento com a atuação da elite política e também a busca de melhores condições de vida por parte da população mais pobre, da população marginalizada do ponto de vista político e social, os cabanos. Aliás, a cabanagem tem esse nome numa referência clara às habitações dessa população ribeirinha, lá da região do Grão-Pará, que habitava as chamadas palafitas, junto à margem dos rios, e habitava aquelas casas bastante rústicas, rudimentares, logo chamadas de cabanas. Aí vem o nome deste referido movimento, cabanagem. Movimento que, a propósito, teve uma violenta repressão oficial. As forças leais ao governo regencial não deu trégua, pessoal. É preciso sublinhar que a cabanagem, além de ser a mais popular de todas as revoltas do período regencial, você precisa também estar atento que esta foi a revolta mais severamente punida. A repressão foi exemplar. Por que será que essa repressão foi tão violenta? Porque foi uma revolta conduzida basicamente por elementos de camadas menos favorecidas, de elementos de camadas pobres. Logo, o governo fez uma repressão extremamente violenta. Esta acabou se tornando a mais sangrenta revolta do período regencial. Vamos então conferir o contexto histórico em que ocorreu a chamada cabanagem, essa importante revolta popular do período regencial. Aí está, pessoal, o contexto histórico da ocorrência da cabanagem. Está aqui, 1835 a 1840. Este movimento durou exatamente 5 anos. É o período de ocorrência desta revolta. Este período é chamado de período regencial. Período regencial. Professor Edenilson, contextualize o período regencial, por favor. Gente, o período regencial vai de 1831, data da abdicação de Dom Pedro I, até 1840, data da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, o chamado golpe da maioridade. Pois bem, o período regencial foi turbulento, foi agitado, foi um período extremamente complicado, do ponto de vista social, econômico, político. Além das rivalidades entre os grupos que dominavam a política, vamos sublinhar aqui. No início do período regencial, haviam 3 grupos disputando o controle político. Os liberais moderados, os liberais exaltados
E havia também os chamados restauradores. Veja bem, os restauradores em questão eram basicamente grandes comerciantes portugueses e burocratas que haviam participado do governo de Dom Pedro I. O que é que esses restauradores desejavam? Ora, esses restauradores queriam a volta de Dom Pedro I ao Brasil para que ele pudesse reassumir o trono brasileiro, na condição de imperador. Lembre-se que o período regencial começa em 1831, com a abdicação de Dom Pedro, que retorna a Portugal, onde vai disputar com o irmão, Dom Miguel, o trono daquele país. E lá ele se torna Dom Pedro IV de Portugal. Os restauradores, até 1834, vão pedir o retorno do imperador, por isso que são chamados de restauradores. São principalmente elementos portugueses ligados ao primeiro governo, o chamado primeiro reinado de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. Havia também outros segmentos, no caso, os liberais moderados, que eram basicamente grandes latifundiários, que desejavam a manutenção da estrutura social, política e econômica vigente no Brasil naquele momento. A manutenção do latifúndio, a manutenção do trabalho escravo e a manutenção também das condições políticas vigentes. Então, esse aqui vai ser o grupo mais forte no início do período regencial. E ainda tem um terceiro grupo, que é chamado de liberais exaltados. Estes eram formados basicamente por elementos das camadas médias urbanas. Profissionais liberais, por exemplo, desejavam algumas transformações políticas e econômicas. Desejavam, inclusive, alguns deles eram partidários de ideias republicanas. Pois bem, desses três grupos do início do período regencial, nós temos a formação de dois grupos, que serão os regressistas e os progressistas. Então vamos lá, temos aí formação de dois grupos, os progressistas e os regressistas. Pessoal, os regressistas vão ser elementos aqui, ó, que vão sair do grupo dos restauradores e uma parte sai aqui, a maior parte dos liberais moderados vai formar uma ala chamada de regressistas. Essa ala regressista era favorável a uma concentração do poder político no Rio de Janeiro, ou seja, nas mãos dos regentes. Enquanto os progressistas, que vão ser formados basicamente pelos liberais exaltados e por uma pequena ala dos moderados, vão ser a favor de reformas políticas no Brasil, de maior liberalização política, maior autonomia para as províncias. Esse grupo, inclusive, vai conseguir governar uma parte do período regencial. Durante a regência do padre Diogo Antônio Feijó, há um predomínio dos progressistas. É um momento histórico, inclusive, que acontece, por exemplo, a aprovação do Ato Adicional de 1834, que, entre outras coisas, criou as assembleias legislativas nas províncias, dando um pouco mais de autonomia política para as referidas províncias. Por quê? Porque naquele momento histórico, os presidentes de província, cargo que corresponde ao de governador atualmente, era indicado diretamente pelo poder central. Era incumbência do imperador a indicação dos presidentes de província. O Ato Adicional de 1834, aprovado aqui pelos progressistas, garantia a criação de um órgão legislativo dentro das províncias, a Assembleia Legislativa,
que ia fazer o quê? Balancear um pouquinho essa questão política. Se você tem o presidente de província, que é indicado pelo poder central, mas tem agora a Assembleia Legislativa, que é eleita pelos cidadãos da própria província. Beleza? Mas o final do período regencial, os regressistas voltam ao poder com Araújo Lima, que foi o último regente uno. Aliás, o período das regências, que tem 9 anos. As regências começam em 1831 com a regência trina provisória. Depois da regência trina provisória vem a regência trina permanente. E depois nós temos 2 regências unas. Esse mesmo ato adicional de 1834, que havia criado este órgão importante, a Assembleia Legislativa, também determinou que a regência trina passaria a ser, a partir de então, uma regência una. Então nós tivemos 2 regentes unos. O primeiro deles foi o padre Diogo Antônio Feijó, progressista, e o segundo foi Francisco de Araújo Lima, um regressista. Esses 2 blocos políticos, progressistas e regressistas, vieram a formar os 2 partidos políticos que tiveram o controle da política no segundo reinado, que são o Partido Liberal e também o Partido Conservador. Ou seja, são os chamados Luzias, os liberais, e os Saquaremas, os conservadores. Então, é importante conhecermos essa estrutura política vigente no Brasil durante o período regencial, para que nós possamos compreender o contexto histórico que levou à ocorrência não apenas da cabanagem, senhoras e senhores, mas também de todas as revoltas ocorridas nesse período. Sabinada, Balaiada, Revolução Farroupilha, é evidente que cada uma dessas revoltas tem as suas próprias especificidades. Cada um desses movimentos tem suas causas específicas, tem seus fatores específicos. Entretanto, a gente pode sim assinalar que o período das regências foi um momento de intensa agitação social, de grandes disputas entre os grupos políticos. Você viu agora há pouco, eu demonstrei aqui na lousa para você quais eram os principais grupos políticos durante o período das regências. Pois bem, eles estavam em constante embate, em constante disputa pelo controle político. E as camadas menos favorecidas, como é que estavam, professor Edenilson? Pessoal, é preciso você analisar que as camadas menos favorecidas sofriam com a opressão, sofriam com a miséria, com a marginalização política, com a marginalização social. Lembre-se que durante o período do Império Brasileiro, quem é que tinha o direito ao voto? Somente aqueles cidadãos que comprovassem os seus rendimentos. O voto, de acordo com a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, aquela que vigorou durante todo o Império Brasileiro. Aliás, esta Constituição, a nossa primeira Carta Magna, é aquela que teve o maior tempo de vigência, a maior longevidade. A Constituição de 1824 vigorou durante todo o período imperial brasileiro. E o que é que essa Constituição dizia do ponto de vista político? O voto era censitário. Sendo censitário, evidentemente, esse voto era baseado na renda do cidadão. Tínhamos uma renda mínima para que o cidadão tivesse a sua cidadania plena, pessoal. O que seria essa cidadania plena? Seria o direito a participar da vida política, o direito de votar. O indivíduo precisava comprovar rendimentos
iguais ou superiores a 100 mil réis para poder votar. 200 mil réis para poder ser votado. Ou seja, o sistema político vigente durante o Império Brasileiro era extremamente excludente, era extremamente marginalizador. Portanto, essas camadas populares estavam marginalizadas do ponto de vista político, bem como também estavam marginalizadas do ponto de vista social, uma vez que eram desprovidas da propriedade da terra, principal expressão de riqueza. Não podemos nos esquecer que o Brasil continuava sendo um país essencialmente agrário. Essas camadas populares estão alijadas do poder da propriedade da terra. Então, evidentemente, o que acontece? Estão marginalizadas do ponto de vista social e também do ponto de vista político. Além disso, o período regencial também é assinalado por uma grande insatisfação de setores médios e também de setores privilegiados. A questão da autonomia provincial era uma das questões importantes nesse período. O embate entre os unitaristas, que defendiam a centralização política, o grupo mais forte, e os federalistas, estes defendiam a autonomia para as províncias. Nós temos a ocorrência de vários movimentos, de várias revoltas, que inclusive algumas delas eram separatistas. Chegaram a colocar uma ameaça à frágil unidade nacional. Você se recorda muito bem que a independência política do Brasil foi alcançada em 1822. A conservação do território brasileiro, ao contrário do que aconteceu com os vizinhos do antigo Império Colonial Espanhol, o Brasil não se fragmentou, o Brasil manteve a sua unidade territorial. Só que essas revoltas, que já ocorriam desde os tempos do primeiro reinado, colocavam ali uma séria ameaça a essa frágil unidade territorial brasileira. Não é à toa que houve uma severa repressão por parte das forças oficiais contra esses movimentos rebeldes. Afinal, foram várias revoltas deflagradas pelo território brasileiro. Cabanagem, balaiada, Revolução Farroupilha e, via de regra, essas rebeliões foram desarticuladas pelo poder central. E tais rebeliões apresentaram níveis variados de violência. Mais uma vez eu enfatizo, a cabanagem foi a rebelião mais severamente reprimida. Vamos analisar agora aqui, meus amigos, um mapa em que a gente tem uma representação das principais revoltas que sacudiram o agitado período regencial brasileiro. Aqui estão as revoltas. No Grão-Pará, você tem aqui, ó, nesta imensa faixa territorial, que corresponde principalmente aos atuais Pará e Amazonas, tivemos a ocorrência da cabanagem. Esta importante rebelião ocorrida durante o período regencial, ao longo de 5 anos. Começou em 1835, perdurou até 1840. Foi a única revolta do período? Claro que não, ocorreram várias. No Maranhão, nós tivemos a ocorrência da balaiada. Na Bahia, aconteceram 2 revoltas. A Sabinada, que foi uma revolta de classe média urbana, liderada por um médico chamado Francisco Sabino, daí o nome Sabinada, e a revolta dos Malês, que foi uma rebelião de escravos islamizados em Salvador. Temos ainda a Revolução Farroupilha, pessoal, que aconteceu no sul do Brasil, nas províncias de São Pedro do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. Essa foi a mais longa das revoltas de toda a história do Brasil. Ela começou em 1835 e só conheceu o seu fim 10 anos depois. Isto é, no ano de 1845, já em pleno segundo reinado. Agora voltemos para o nosso objeto de estudo, que é a cabanagem. Este importante movimento ocorrido no Grão-Pará. Veja esta imagem aqui, amiguinhos. Esta imagem retrata a população campesina do Grão-Pará, ou seja, os camponeses, os chamados cabanos, que enfrentavam uma vida dura. A maioria da população da província do Grão-Pará tinha um alto grau de miserabilidade. Aldeias formadas por casas coletivas ou unifamiliares se espalhavam pelas matas ao redor de Belém. Feitas de barro e cobertas de palha, podiam reunir diferentes grupos étnicos. A maioria das armas usadas nos combates durante a cabanagem era de ferramentas de trabalho na lavoura, como foices, terçados e facões. Os cabanos criavam galinhas, patos e perus. A pesca e a caça completavam o sustento. Por aqui você percebe que as condições de vida desses habitantes do Grão-Pará, da grande maioria dos habitantes do Grão-Pará, não eram nada fáceis. Chapéus e trapos, a massa rebelde mal tinha o que vestir. Quem conseguia trabalho era explorado em regime de semi-escravidão na extração de madeira, das chamadas drogas do sertão e na pesca. O quadro aqui nos mostra também o papel reservado às mulheres. A elas era reservada a lida doméstica. Cabia às mulheres preparar tapioca, farinha seca e outros produtos à base de mandioca, o principal item da lavoura de subsistência. Ajudaram os rebeldes com suprimentos e informações. Então este quadro nos ajuda a compreender o grau de miserabilidade a que estava submetida a população do Grão-Pará. Quem eram os cabanos? Quais eram as suas principais atividades econômicas? Qual era o seu real grau de exploração por parte das elites dominantes? Bem, vimos aí, pessoal, que a cabanagem foi uma importante revolta popular ocorrida na província do Grão-Pará dentro do contexto das regências, mais especificamente entre os anos de 1835 e 1840. Olha aí uma característica marcante desse movimento: o anti-lusitanismo. Esse movimento era contrário à predominância socioeconômica dos portugueses. Os portugueses que, à época, controlavam, entre outras coisas, o comércio local. O comércio local ficava nas mãos de uma elite portuguesa. Então isso gera um sentimento de anti-lusitanismo. Na cabanagem ocorreram basicamente agitações urbanas que acabaram tendo claros reflexos no meio rural. A liderança na maior parte deste movimento, na maior parte desta rebelião, esteve nas mãos dos sertanejos, ou seja, nas mãos dos cabanos. Olha aí os principais líderes desse movimento. Vamos conferir? Aí estão eles: Félix Malcher, Eduardo Angelim e também os irmãos Vinagre, Francisco e Antônio Vinagre. Essas são as principais lideranças intelectuais desse movimento chamado de cabanagem. Pessoal, aqui tem um quadro interessantíssimo que nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre a população da província do Grão-Pará no ano da eclosão da cabanagem. Perceba, a população indígena tinha cerca de 33 mil indivíduos. A população negra,
perfazia um total de 30 mil indivíduos. A população mestiça era aproximadamente de 42 mil pessoas. E a população de branco, perceba, a população branca era a minoria. A população branca, 15 mil pessoas. Um total de aproximadamente 120 mil indivíduos na província do Grão-Pará. Predominantemente, o que nós tínhamos? Uma população pobre, negra, indígena e mestiça. Logo, podemos concluir que as condições de vida da maioria dos habitantes da província do Grão-Pará eram péssimas. Enfrentavam a exploração das camadas dominantes, enfrentavam a miséria, estavam sujeitos a péssimas condições de moradia. Você viu agora há pouco, habitavam as cabanas. É daí que advém o nome do movimento, cabanagem. Vejamos então algumas características fundamentais do movimento da cabanagem aí, pessoal. Nós temos um protagonismo das camadas populares. Assinala isso no seu caderno, é uma informação muito importante. A cabanagem foi a mais popular de todas as revoltas do período regencial. Revolta popular, revolta de característica popular. Você tem um grande protagonismo das camadas menos favorecidas. Eu acabei de falar agora há pouco, no slide anterior. A maior parte dessa rebelião, a liderança esteve nas mãos da população sertaneja. Professor, significa que somente elementos de camadas menos favorecidas participaram desse movimento? Não. Não foi isso que eu disse. A cabanagem reuniu basicamente a população mais pobre, a população marginalizada social e politicamente. Porém, tivemos a participação de elementos provenientes de segmentos de camadas médias e inclusive alguns elementos de camadas dominantes. Mas o grosso aqui, pessoal, a maioria dos participantes da cabanagem eram pessoas de camadas menos favorecidas. Pessoas oriundas de camadas populares. Mas temos que analisar também a participação de algumas lideranças oligárquicas, como, por exemplo, o próprio Félix Malcher, que acabou se tornando o primeiro presidente cabano da província do Grão-Pará. Ele era o quê? Latifundiário. Logo, uma liderança oligárquica. Fatores importantes aqui, pessoal, para nós termos uma ideia mais consolidada de quais razões que deflagraram a cabanagem. Aí está para você, está na tela. Péssimas condições de vida da população do Grão-Pará, ou pelo menos da imensa maioria da população paraense. Outra situação que vai ser um ingrediente fundamental na eclosão da cabanagem: monopólio político-econômico, moçada. Monopólio político-econômico, ou seja, o controle político e econômico nas mãos de uma elite proprietária de terras, os latifundiários, a aristocracia local. Os setores médios e os setores dominantes também estavam descontentes, buscavam maior autonomia provincial. Olha aqui o princípio do federalismo, a luta por autonomia provincial. Os setores elitistas defendiam o direito de escolher o presidente da província. Lembre-se que nesse momento histórico, o presidente da província, que é uma espécie de governador, era escolhido diretamente pelo governo central. Não tinha ali a anuência, a escolha dos cidadãos do Grão-Pará. Era nomeado diretamente pela capital do Brasil à época, o Rio de Janeiro. Então, setores das elites locais defendiam maior autonomia provincial.
É preciso também analisar, senhoras e senhores, alguns antecedentes importantes, porque o Pará também já havia vivido um contexto turbulento anterior. Olha a data aqui, pessoal. 1823. Essa data aqui é dentro do contexto chamado Primeiro Reinado. O reinado de Dom Pedro I. Tá lembrado? Então, pessoal, acontece que a nossa independência, que foi alcançada em 1822, teve alguma resistência por parte de determinadas lideranças portuguesas. Em algumas localidades do Brasil, os portugueses não reconheceram de imediato a nossa emancipação política. Ah, é? E onde que aconteceu isso? Aconteceu isso na Bahia, no Piauí, no Grão-Pará e na Cisplatina. Então, qual foi a consequência disso, professor? Ora, a consequência disso foi a ocorrência de guerras. Guerras pela consolidação da independência do Brasil. Essas guerras, meus queridos, duraram alguns meses e contaram com a participação, além da população local, da população desses locais, Bahia, Piauí, Grão-Pará, Cisplatina, também com a participação de mercenários ingleses, que vão ser contratados para garantir a consolidação da independência do Brasil, em especial no Grão-Pará, que é o que nos interessa na aula de hoje. Nós temos a participação aqui do Cônego Batista de Campos, que vai ser um grande inflamador dos ânimos da população paraense a lutar contra os portugueses para se consolidar a independência do Brasil. Ponto. Então, o Pará, meus amigos, então o Pará já possuía uma certa tradição de enfrentamento militar, um antecedente importante. Guerras pela independência do Brasil ocorreram na província do Grão-Pará e contou com participação popular. Importante ressaltar isso. Então, esses ânimos ainda estavam, de certa maneira, exaltados, porque havia cerca de 10 anos, pouco mais de 10 anos, 12 anos para sermos mais exatos, que havia ocorrido uma guerra, um movimento pela consolidação da independência do Grão-Pará e a incorporação do Pará no território brasileiro. Acontece, pessoal, que neste governo, deste referido presidente da província do Grão-Pará, Bernardo Lobo de Souza, ocorreu repressão aos cabanos, perseguição aos inimigos do governo, aos setores que opunham o presidente da província do Grão-Pará, Lobo de Souza. Então é essa perseguição, é essa repressão à população mais pobre que vai fazer eclodir esse movimento. A revolta vai ser debelada, aliás, vai ser inaugurada, vai ter início no mês de janeiro de 1835, quando os cabanos conseguem dominar a cidade de Belém. Os cabanos vão deflagrar esse movimento, a cabanagem, vão tomar a cidade de Belém, ou seja, a capital da província do Grão-Pará, e vão executar o presidente da província, o Lobo de Souza. É preso e morto pelos rebeldes, que tomam a capital do Grão-Pará. Perceba a relevância histórica desse movimento. É um movimento de característica eminentemente popular e olha só que detalhe interessantíssimo, senhores. Os cabanos chegaram inclusive a tomar o poder. Não foi apenas uma tentativa de buscar o poder político, eles conseguiram, mesmo que por um certo tempo, tomar a capital.
tomar Belém e se instalar no poder político. Félix Malcher, um latifundiário do Grão-Pará, foi escolhido um novo presidente da província. É o primeiro presidente cabano da província do Grão-Pará. Entretanto, pessoal, este governador tentou adotar uma política conciliatória com o poder central. Ou seja, tentou travar um diálogo com as lideranças da regência lá no Rio de Janeiro. Isso acaba por desagradar os setores mais radicais que estavam envolvidos no movimento. E, com isso, tivemos a prisão e a execução do presidente da província do Grão-Pará, o Félix Malcher. Então, essa rivalidade dentro do próprio movimento, pessoal, haviam grupos com interesses diferentes. Tem alguns setores de camadas médias, tem alguns setores aristocráticos, como, por exemplo, esse primeiro presidente cabano da província do Grão-Pará, e a grande maioria era formada por quem? Por elementos de camadas populares. População mestiça, população indígena, população negra, ou seja, a população pobre. Essa população pobre, evidentemente, esse setor, defendia medidas muito mais radicais, entre outras coisas, o rompimento com o poder central. Afinal, eles viam o poder central como a causa básica da opressão, da violência, da exploração. Como esse primeiro presidente da província tenta, em vão, dialogar com as lideranças do poder central, ele acaba preso e executado pelos cabanos, que vão colocar o poder nas mãos de Francisco Vinagre, que é o segundo presidente da província do Grão-Pará, segundo cabano a exercer o cargo de presidente da província. Entretanto, as divergências entre os líderes do movimento continuam. Não há um posicionamento único quanto aos rumos a serem adotados por esse novo governo, por esse governo rebelde. E aproveitando-se dessa fragilidade, dessa falta de unidade entre os elementos que estavam na liderança do movimento da cabanagem, o governo central vai aproveitar e retomar a cidade de Belém. Perceba, Belém, que estava nas mãos dos cabanos, vai ser retomada pelas forças do governo imperial. E como desfecho do conflito, a gente tem, depois desse segundo presidente de província, o Francisco Vinagre. Já dissemos que os irmãos Vinagre tiveram uma atuação importante aqui na cabanagem. Francisco Vinagre, Antônio Vinagre. O terceiro governador cabano da província foi Eduardo Angelim. Ele vai liderar a cabanagem no período final do movimento. Depois que as tropas leais ao governo das regências conseguem retomar Belém do Pará, os rebeldes vão continuar uma tenaz resistência, mas agora no interior do território, interior do Grão-Pará. E quem está na liderança dessa resistência é o Eduardo Angelim. Só que o governo das regências não tem nenhum tipo de perdão, nenhum tipo de, vamos dizer assim, de pegar leve com esses rebeldes. Muito pelo contrário, eles vão ter uma repressão extremamente brutal, extremamente violenta. Calcula-se que cerca de 30 mil pessoas tenham perdido a vida durante os 5 anos de ocorrência da cabanagem. Perceba o quanto foi violenta a cabanagem.
Veja só, pessoal, se formos comparar a cabanagem, que foi um movimento essencialmente popular, com a Revolução Farroupilha, que aconteceu no mesmo contexto histórico, mas lá na província do Rio Grande do Sul, e foi uma revolta comandada por elementos das elites dominantes, os estancieiros, os grandes criadores de gado, produtores de charque, que vão se desentender com o Estado regencial por conta de uma política tributária, por conta da cobrança de impostos sobre a produção de charque, e também em busca de autonomia provincial, na defesa do chamado federalismo, e chegaram inclusive a fundar 2 repúblicas independentes lá, a República Piratini, no Rio Grande do Sul, e a República Juliana, em Santa Catarina. Se formos comparar, por exemplo, o número de mortos, lá na Revolução Farroupilha é muito inferior à cabanagem. Inclusive, a Revolução Farroupilha acaba praticamente com um acordo envolvendo o governo imperial e o governo rebelde dos Farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves. Então vai ser feito, basicamente vai se costurar um acordo. Quem vai liderar essa assinatura do acordo é o Duque de Caxias. Agora, em relação à cabanagem, o que a gente viu, pessoal? Uma revolta que foi violentamente sufocada. Você se lembra do quadro que eu mostrei para vocês? Que a população do Grão-Pará era de cerca de 120 mil pessoas? Perceba então aqui o número de mortos. 30 mil pessoas. Veja, de uma população total de 120 mil pessoas aproximadamente, tivemos cerca de 30 mil pessoas mortas durante esta que foi a mais popular de todas as revoltas do período regencial brasileiro e aquela que foi mais exemplarmente, vamos dizer a verdade, mais violentamente reprimida pelas forças oficiais. Esta foi a cabanagem, importante revolta brasileira ocorrida na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com esta aula. Espero que tenham gostado e aprendido bastante conosco aqui no LAC Cursos. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu aí, pessoal. Te vejo na próxima aula.